E vem conferir a crítica do filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão. E em 2020, chegava no mesmo dia 2 filmes na Prime Video. O primeiro chamava A Menina que Matou os Pais. E o segundo filme chamava O Menino que Matou os Meus Pais. Filme esse que vem com a ideia de contar sobre o caso da Suzanne von Richthofen. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer com que cada um dos filmes você tivesse uma visão sobre quem é o possível cabeça de toda aquela situação. No filme A Menina que Matou os Pais, você vê o que aconteceu, o que as pessoas consideram como a história contada real, que seria a Suzanne foi lá, matou os pais, e ela planejou tudo aquilo. Já no filme O Menino que Matou Meus Pais, você vê meio que a visão da Suzanne sobre o caso. Ou seja, você vê que os irmãos Cravinho, aí eles foram as pessoas e a cabeça por trás, e a Suzanne foi usada como um joguete naquela situação. Essa é a ideia dos dois filmes, colocar aquela história terrível que abalou o Brasil quando lançou, com duas visões completamente diferentes. Mas qual é o problema daqueles dois primeiros filmes lançados em 2020? Você não tem certo ou errado, não tem um verdadeiro mais culpado que o outro, pode-se dizer assim. Os dois são completamente culpados, tanto os irmãos Cravinhos quanto a Suzanne. Então, esse conceito e a forma como o filme foi vendido, no final do filme, no final que você assistir os dois filmes, você vai ter a sua visão e a sua conclusão de quem é o verdadeiro culpado. No fim, não importa quem é o verdadeiro culpado, os dois são tão culpados iguais. E o filme tem vários outros problemas. Eu não gosto nada daqueles dois filmes lançados em 2020. E aí, obviamente, com um filme que se vende para você ter sua decisão final, e a decisão final não faz diferença, eles precisavam dar um novo filme, uma nova visão. E aí sai, em 2023, o filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Filme esse que vem com a proposta de, depois de você decidir quem que é o mais culpado da situação, sendo como eu falei, os dois são culpados, agora a gente vai descobrir o que aconteceu pós essa situação, como a mídia mostrou isso, como a parte da polícia conseguiu fazer a investigação. E essa ideia eu realmente acho muito boa, que infelizmente foi muito mal executado nesse terceiro filme. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o começo do filme ele é muito promissor. Ele mostra realmente o que aconteceu pós-assassinato. A direção até consegue ser boa no sentido de como ela consegue usar a sutileza de alguns detalhes sem que os personagens, os atores tenham que ficar expondo o que está acontecendo. Tipo, um praticamente narrar o que está acontecendo, fazendo com que a cena virasse completamente expositiva. E isso é muito interessante. Mas o problema da cena como um todo é que eu acho que ela é mais demorada do que deveria, e ela tem um foco muito grande no que eu tive medo que esse filme fizesse, que é, vamos voltar e dar o protagonismo para Suzanne e para os irmãos Cravinhos. Porque para mim, como o filme deveria funcionar? Ele deveria mostrar essa situação inicial, mostrando como que eles fizeram após matar os pais. E aí, quando ele chegasse na delegacia e mostrassem a delegada, eu acho que dali pra frente o filme tinha que tirar completamente o protagonismo da Suzanne e dos irmãos Cravinhos e focar completamente na delegada. A delegada, ela tem que ser o show desse filme. Ainda mais porque a atriz, eu achei que ela foi muito bem. Mas não é nem só por causa da ótima atuação que ela teve. É porque realmente, quando você parar pra pensar, você já viu a visão dos dois ali. Então você não precisa ver um repeteco da relação entre eles, do pós. Não, já que o filme chama A Confissão, você como público quer realmente saber o que está acontecendo. E outra coisa interessante, você tem que ter uma visão de fora, porque existe um motivo para você realmente acreditar que a Suzanne no primeiro filme ela é a mais culpada, e que no segundo filme os irmãos Cravinhos são mais culpados. Porque os protagonistas são eles dos filmes. Então quando, mesmo que ele seja um vilão da história, quando um vilão é o protagonista do filme, o que acaba acontecendo? Você acaba criando uma empatia pelos personagens, porque não nesse caso, mas você consegue normalmente saber mais a visão deles, então você até acaba torcendo para eles em alguns momentos. Então já que você já viu a visão deles, agora tá na hora de você ver uma visão de fora. E a delegada é um ótimo motivo para isso. Ela ia conseguir mostrar, através dela, como é que a polícia está resolvendo esse caso e como a parte da imprensa está resolvendo esse caso. Mas no fim, eles não vão para esse caminho e o filme para mim começa errando a partir daí e muito. Porque na parte policial, é o que o filme se vende, vai mostrar a parte da investigação, eu não achei que foi nada bem. Eu gosto muito do núcleo da delegacia em relação à atuação, em relação aos atores que estão ali. Não tem muitos atores presentes nessa situação, mas acho que eles vão bem, eles conseguem realmente, mesmo com pouca gente, mostrar como funcionaria a investigação.
O problema é, o roteiro não consegue trazer isso pra dentro da tela. O roteiro não consegue fazer com que o que os personagens falem realmente vire algo interessante. Em muitos momentos, o roteiro ele praticamente repete informações que a gente já sabe. Eu acho que esse é outro problema grave do filme. É um grande repeteco de informação. Um repeteco de informação quando a polícia acaba falando, porque parece que realmente os atores estão bem, mas parece que a polícia ela nunca dá um passo a mais. Parece que elas ficam muito presas no que está acontecendo. Tanto que eles falam várias coisas, mas parece que, de novo, é um repeteco. E o mesmo vale para Suzane e para os irmãos Cravinhos. Eles até tentam mostrar um pouco mais a visão deles, só que aí o diretor, eu acho que ele se perdeu um pouquinho, no sentido de... No filme A Menina que Matou os Pais, pela Suzane ser a pessoa que matou, você vê que ela é completamente manipuladora. E no Menino que Matou Meus Pais, ela parece ser alguém mais doce, sensível, que realmente está sendo manipulada por aqueles irmãos cravinhos. Esse filme, já que ele não tem um foco em nenhum dos dois, eles tiveram que ficar mudando muito como ela ia ser ao longo do filme. Então tem hora que ela parece mais manipuladora, tem hora que parece que ela não se importa com a morte dos pais, tem hora que parece que ela é uma pessoa mais sensível. Quiseram fazer tudo isso na cena. E tem momento que isso funciona muito bem, a transição de um momento para outro. Quando você vê que ela sai de uma menina completamente manipuladora para alguém que realmente tenta enganar as pessoas com um outro olhar que o mundo pode ter dela. E aí elogio, obviamente, a Carla Dias, que tá fantástica como a Suzane. O problema do filme é que ele não consegue criar um bom tom para esse tipo de atuação que ela acaba fazendo. E ela acaba meio que não deixando claro como realmente como que ele quer que a gente, como público, veja ela. E aí entra um terceiro problema, que seria... Qual que é a visão que o público deveria ter desse caso como um todo? Como que a gente deveria realmente se importar com tudo que está acontecendo? E aí entra a parte deles conseguirem mostrar a parte da imprensa, a parte realmente dos policiais resolvendo esse caso. E pra mim, eles não acertam em nada disso. O roteiro desse filme é muito fraco nesse ponto. Eles ficam pegando a Suzane e só repetindo como é que tá o relacionamento dela com os irmãos Cravinhos. E isso sem contar que eu acho que existe um exagero na relação entre eles, em certo ponto, para poder realmente mostrar os sentimentos, que me incomoda bastante. Parece que o diretor ele queria deixar bem claro pro público qual Suzane estava em tela. Se era manipuladora ou se era aquela pessoa que enganava todo mundo. E pra mim isso acabou fazendo com que gerasse alguns exageros. Só que a Carla Dias vai muito bem, porque o roteiro não consegue mostrar muito bem de novo essa transição de um ponto para outro. Ele quer mostrar tão bem, na verdade, que ele acaba forçando muito e algumas atitudes dos personagens acabam ficando completamente exageradas. No fim, A Menina que Matou Meus Pais, A Confissão, é aquele filme que ele tinha um potencial gigantesco por causa da ideia de vamos mostrar uma outra visão nessa história, um olhar de fora sobre aqueles dois primeiros filmes, ainda mais realmente realmente mostrando o lado da polícia e da mídia. Mas isso nunca acontece. No fim, o filme acaba sendo só um repeteco de tudo que ele fez nos dois primeiros, só que realmente meio que nunca se aprofundando. Ó, se você quer pensar no que realmente valeria a pena, era ir atrás de um documentário, ir atrás de reportagem da época. Se você vê isso, você vai realmente conhecer o que realmente essa história quer mostrar. Aqui eles não conseguem mostrar nada disso. Os dois primeiros filmes que eu falei, eu não gostei de nenhum dos dois. Apesar de ter boas atuações, eu acho que os filmes não conseguem realmente dar um passo a mais e se aprofundar na história. E aqui acontece a mesma coisa. Eles vêm com uma ideia muito boa, que nunca é bem explorada, não exploram bem a parte da mídia, não exploram bem a parte da imprensa, focam muito mais nos personagens como a Suzane e os irmãos Cravinhos, que eu acho que nesse caso deveriam ter um olhar mais de fora, que eles não conseguem fazer, e tem alguns pontos de roteiro como exageros, e como vão aprofundar na história, que acabam me incomodando muito. Foi o que eu falei, em alguns pontos, se você ler a Wikipédia, você vai ver exatamente o que esse filme mostrou, não aprofundando no caso como deveria ter sido feito, e assim como os dois primeiros filmes, acabam entregando um longa bem fraco. Concluindo, eu espero que esse seja o final da trilogia da Suzane von Richthofen. Depois de 2 filmes e mais um, eu espero que eles não queiram mais fazer filme a partir daqui, e eles poderiam fazer, afinal eles poderiam mostrar a vida dela na cadeia após tudo isso aí, que daria pra fazer um filme. Por isso que eu já falo que eu espero que não tenha continuações. Bom, como eu falei na minha crítica, eu não gosto dos filmes de 2020, mas eu acho que esse terceiro filme, ele veio como um complemento pros dois, que poderia funcionar muito bem, porque a premissa é muito boa, por ter uma visão de fora sobre a situação. Eu também acho que esse terceiro filme, se ele fosse bom, se ele fosse bem feito, ele poderia crescer os dois primeiros, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A Menina que Matou os Pais, A Confissão, como eu falei, vem com uma ideia muito boa. Vamos mostrar o que está acontecendo pós os acontecimentos, mas com a visão mais da polícia e da mídia sobre a situação. No fim, no papel, a ideia é muito boa, mas a execução foi terrível, porque o roteiro não consegue realmente se aprofundar na história, trazer elementos novos e realmente trazer com que você se faça parte daquela confissão. Tanto que o filme chama A Confissão. E o momento da confissão mesmo, ela não tem o impacto que deveria, porque o filme não conseguiu construir um bom terreno, um bom caminho para fazer com que você ficasse abalado com aquela confissão. Isso sem contar que tem atuações muito boas, mas tem algumas que estão abaixo.
A direção tem alguns momentos que eu acho que força um pouco na atuação da Carla Dias, querendo que ela exagere pra saber quem é a Suzane, e ela faz o melhor que ela pode. E o roteiro, como eu falei, não aprofunda tão bem nos personagens como deveria em certo ponto, não consegue pegar essa história a partir da confissão e trazer um interesse maior, e no fim, acaba sendo um terceiro filme que ele é mais descartável do que realmente tenta salvar os dois primeiros. Foi o que eu falei na crítica. Em alguns pontos, vale mais a pena você ir atrás de documentários, entrevistas e reportagens da época que você conseguir se aprofundar, entender muito mais sobre esses casos do que realmente esses filmes conseguem mostrar. A única coisa boa que eu consigo ver desses filmes, além da ótima atuação da Carla Dias, eu penso que ele pode ser um motivador para você querer conhecer mais a história, mas o filme em si não funciona. E por isso que eu fecho o filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão, com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme A Menina que Matou Meus Pais, A Confissão? Você gostou? Você não gostou? Você gostou dos dois primeiros filmes feitos em 2020? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.